O ChatGPT ainda fala o seguinte, né? Cara, tu quer que eu monte um esboço de um projeto econômico para o bolsonarismo? Aí a gente aqui não precisa concordar porque o ChatGPT tá sugerindo que vai. Agora tem alguns questionamentos que são curiosos, que ele traz. Eu falei assim, vai, me monta aí um esboço, vai. Quero ver como é que seria um projeto como esse. Aí ele fala assim, ó, princípios básicos, nossos pilares. Soberania nacional, tá, concordo, acho que todos vocês concordam. Brasil, dono dos seus recursos estratégicos, energia, mineração, defesa e telecomunicações. Olha o que ele diz agora, Estado forte, mas não inchado. O Enéas falava muito bem disso. O Enéas fala o seguinte, eu não defendo nem o Estado mínimo nem o Estado máximo. Eu defendo o Estado necessário. É isso, com força. Isso aqui é basicamente o que o Enéas defendia. E eu já falei algumas vezes em vídeo, eu acho que a direita brasileira deveria redescobrir o Enéas. Realmente entendê-lo. Mais do que aquele assim, o Enéas era muito inteligente, era isso. Não. Cara, vai lá, tenta entender que era Enéas. Tenta defender o que ele denunciava naquela época. Veja se faz sentido até hoje. Estado como coordenador, não como gestor burocrático de tudo. Cara, não é, o Estado não vai ter lá loja de roupa, né, produção de... Não, não é sobre isso. Mas é pensar em termos de Estado, como vai ser para as políticas públicas. Gente, o Plano Safra existe. Não é o Plano Safra do agro? Você vai acabar? Mas você pode melhorar. Como seria melhorar o Plano Safra? Não sei, mas dá pra pensar. Às vezes a gente começar a focar mais, não só no agro exportador, mas começar a focar, cara, no agro, né, da indústria interna. Ou naquele cara, ou então você direcionar até que seja para o agro exportador, mas você fomentar crédito para quem quiser criar, por exemplo, uma agroindústria, para agregar valor. E mais, quando você sai do agro, fazenda, que não sei quantos hectares tem 500 funcionários, para uma indústria onde numa planta de, sei lá, 1 hectare quadrado, você tem 1.000 funcionários. Então você tem uma geração maior de emprego, junto com a valorização do produto. Então é repensar. E aí, às vezes, passa do Estado. O Estado já tem. O Estado vai manter o plano safra. Tá bom do jeito que tá? Será que não tem uma alternativa melhor? Então, é só um exemplo. O Estado vai seguir tendo o BNDES. O BNDES é para dar empréstimo para JBS ou é para dar empréstimo para você? Que tem uma ideia, às vezes precisa de um crédito barato, 100 mil reais resolve. Eu prefiro que o BNDES te dê 100 mil reais do que dê milhões para JBS. JBS tem tamanho para lá no BTG pedir dinheiro. Deixa a JBS lá, pô. Vamos repensar. Usar a estrutura do Estado para ajudar vocês, o povo brasileiro. Economia de base popular, o crescimento do país. Aí é o PIB, que eu também já comentei. Se fala muito no PIB, mas vamos falar de PIB per capita? Crescer pensando no per capita. A vida do trabalhador está melhorando, não só no rentista. Quanto é que o PIB cresceu? Eu não quero saber só se o PIB cresce, óbvio. Mas e a vida das pessoas? O ganho médio do cidadão brasileiro de salário? Vamos repensar os nossos pilares. Ordem e mobilização social. Povo visto como parte de um projeto nacional, não apenas como massa de consumo. Olhar e falar, cara, se eu botar a bunda na cadeira e estudar, eu vou progredir na vida, eu vou conseguir sair da periferia, da favela, nada o que seja, vou ter um apartamento no bairro bom de classe média. Fé em Deus aí, até a gente erradica a violência. Pra todo mundo, bicho, nesse país. Política macroeconômica, eu adorei isso daqui. Esse aqui fez tanto sentido na minha cabeça, eu tenho certeza que vai ser uma coisa que eu vou repetir muitas vezes ao longo dos próximos meses e anos. Revisão do tripé macroeconômico. Por exemplo, o Brasil tem meta de inflação. E aí, toma-lhe juro. Aí tu já viu entrevista. Roberto Campos, Calipo, não, tem que ver quando o remédio passa a ser veneno, porque às vezes, né, a gente tá desacelerando tanto a economia que isso daí começa a atrapalhar, começa a ter desemprego, começa a diminuir demais a atividade econômica. Tá, mas quando é que é isso? Não tem um valor claro. Existe a meta, 3%, meta de inflação, que tem um e-mail pra cima e pra baixo, tá? Mas quando é que a gente sabe que essa meta, né, sei lá, a taxa de juros, a Selic, quando é que a gente sabe que a Selic já não tá ruim, já não deixou de ser remédio pra virar veneno? E o que ele fala, cara, vamos pegar essa meta e vamos colocar novas coisas. Além de falar, não, tem a meta de inflação aqui 3%. Vamos colocar uma meta de crescimento, meta de emprego. Porque às vezes você ultrapassa um pouco a meta de inflação, só que tá tendo crescimento econômico, tá tendo dinheiro no bolso do povo, tá gerando emprego. Num país que tá difícil arrumar emprego. Vamos tornar as coisas mais complexas, melhores. Tudo é discutível. Deveria ser, mas não é. É dogma. Você tem que aceitar o que eles te impõem. Isso não se discute, gente. Em nenhum momento eu não sou economista. Mas eu acho que faz sentido. Juros reais mais baixos como prioridade nacional, enfrentando a captura do Banco Central pelo sistema financeiro. Superávit fiscal flexível, permitindo investimento público em infraestrutura e indústria. Eu já dei esse exemplo ontem, pensa o seguinte. Tem um superávit primário e nominal. O primário é só as contas, esquecendo os juros. Aí quando você coloca o juro, aí você tem déficit, né? Nominal. Aí pensa o seguinte, ó. Você fechou todas as suas contas, você ganha 10 mil reais. Vamos pensar o seguinte, ó. Sua casa, você ganha 10 mil reais e você teve 11 mil de gasto naquele mês. Então você teve prejuízo de 1.000. E você ainda tem um empréstimo para pagar de 4 mil. Ou seja, você ficou com 5 mil de prejuízo. Um déficit nominal de 5 mil. Agora pense em outro cenário. Tu ganhou 10 mil, tu gastou 3. Tu teve um superávit de 7 mil. Mas tu tem um empréstimo de 50 mil reais. E aí, 43 mil negativo. A gente não discute o 43 mil negativo. A meta do governo é conseguir o 7 mil positivo. Mas a que custo? A que custo a gente tá indo atrás de um superávit? O Adolfo Saxida já falou. Por que, em vez de a gente falar de superávit primário, por que a gente não fica olhando pra trajetória da dívida? Não faz mais sentido? Em vez de buscar todo o custo de gastar 7 mil agora e perder 43, vamos olhar a trajetória da dívida. É melhor a gente ter um prejuízo de 5 do que ter um prejuízo de 43. Não é melhor?
Mas não se discute isso, é proibido. Banco Central, volta do controle político estratégico, com independência limitada e metas alinhadas ao desenvolvimento. Aí ele coloca várias outras coisas. Essas aqui eu acho que são bem passíveis de questionamentos. Por exemplo, vai trabalhar fortalecida como todo de soberania energética. O segundo, eu acho que é realmente importante. Investimento em refino para parar de importar derivados. E realmente assim, cara, não tem nenhuma preocupação, necessidade de se preocupar com paridade internacional de preço e poder praticar no Brasil, porque a mão de obra no Brasil é mais barata e o custo para extrair petróleo no Brasil também é mais barato. Então vem gasolina mais barata nesse país. Agora garantir que a gente não precisa importar de ninguém de nada. Aí vem revisão de concessões para mineração, maior participação estatal em minério estratégico nióbio. Vamos tirar dos Mouraçales, sou a favor. Vamos tirar, vamos estatizar isso. Os Mouraçales estão demais. Piada, né? Terras raras, porque agregar valor dentro do país. Para exportar apenas matéria-prima, defesa, tecnologia, investimento pesado nuclear, espacial, cibernética, parceiras militares tecnológicas nacionais, modelo de Gaulle. Aí você vê, né? Falando do Banco Central. Quem é que estava ontem com Galípolo? Das 10 às 11 da manhã, André Esteves do BTG. Das 4 às 5 da tarde, Joesley Mendonça Batista. Joesley Batista da JBS. Ambos os encontros fechados à imprensa. O que é que Galípolo falava no escurinho do Banco Central com Dedé e com Joesley Batista? Esse é o Banco Central? Esse é? Toma aí, ó. Banco Central Independente. Tem um post do Olavo sobre o Banco Central Independente. Industrialização, aí fala, né? Olha isso aqui do agro. Apoio ao agroexportador, beleza, apoia aí. Mas também investindo em agroindústria nacional para agregar valor antes da exportação. Programas de incentivo à agricultura familiar para a segurança alimentar. Porque a agricultura familiar que planta batata, tomate, quiabo, acelga, tomate, alface, sabe, hortaliça que vocês comem, você não exporta, né? Isso é importante, é a comida do prato brasileiro. Política social vinculada ao trabalho. Isso aqui eu fiquei pensando, né? Por exemplo, reformar programas de transferência de renda como instrumento de mobilização nacional. Vincular auxílio à capacitação, qualificação profissional e participação em obras de infraestrutura local. Pensa o seguinte, o auxílio é 600 conto. Para você conseguir o auxílio de 600 conto, você tem que trabalhar 4 manhãs, 16 horas. 4 manhãs em uma obra. Não vai faltar funcionário, né? Se você... Mas aí você pode botar condicionantes. Assim, se você realmente vê o cara tá em idade, é jovem, sei o que, tu vai trabalhar na obra, irmão. Ou na obra, uma questão aí de saneamento, ou na obra elétrica, tudo mais. Vamos ver. Absurdo, rapaz. Isso aí, velho. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, senão tu não recebe auxílio. O auxílio começar a tornar uma espécie de salário, trabalhar 4 manhãs, tu vai estar aprendendo em loco, sabe? O governo pode muito bem desenvolver aí um plano de educação básica, onde o mestre de obras vai gerenciar, porque tu vai sair daí, tu vai trabalhar 4 manhãzinhas, no dia que tu se sentir, né, apto a falar, não, eu aprendi minha profissão, eu sou um bom pedreiro, tu sai dessa obra dos 4 dias por semana, então tu continua, e tu começa a trabalhar tarde. Tu começa a oferecer. Aí ele fala, cara, tá mais vantajoso pra mim fazer diária de pedreiro, ganhando 300, 400 conto por dia, do que ficar lá na obra, lá, pagar 600 conto, tendo que ir 4 vezes por semana. Algo assim, bota 3 vezes na semana que você precisa 2 vezes por semana. A quantidade de gente que recebe recílio, às vezes não faz nada. Bota pro pessoal começar a se movimentar. A gente que é formado, assim, são ideias, gente, são ideias que dá pra ser discutida, sabe? Mas tá aqui, né? Vincular auxílio à capacitação, qualificação profissional e participação em obras de infraestrutura local. Questão de problemas de habitação e saneamento em parceria com municípios com impacto direto no emprego. Em resumo, né? O bolsonarismo manteria a disciplina fiscal mínima para não cair em colapso, mas não aceitaria juros reais absurdos nem submissão ao capital especulativo. O bolsonarismo adotar essa linha se posiciona como nacionalismo popular conservador, com foco em soberania, reindustrialização e ordem social, em contraste com o gerencialismo neoliberal dos demais candidatos de direita. Aí o que o Olavo escrevia na época, né? Botei por ordem cronológica, mas tem um do Banco Central. Não aguento mais essas discussões entre privatistas e estatistas. Para um país periférico, sujeito a todas as pressões e contrapressões de um cenário global em perpétua mudança, a escolha entre privatizar ou estatizar, assim como livre comércio e protecionismo, Olavo de Carvalho falando de protecionismo em 2017 como algo possível, não é uma opção de fé ou doutrina, não é um dogma, um juramento de fidelidade eterna, como tantos idiotas parecem imaginar, mas apenas uma questão de momento, de oportunidade, de tática, inclusive militar em certas situações. Por exemplo, vende a Petrobras para a China, por exemplo. Eu acho que é uma questão militar, já é questão de soberania nacional, né? Existência do país. Não conheço um só político ou administrador público que compreenda isso. 20 de setembro de 2020, aqui foi no Twitter. Hoje em dia, muitas empresas privadas impõem mais controle esquerdista da opinião pública do que qualquer governo jamais fez. Imaginar que privatizações têm um poder mágico de enfraquecer a ditadura esquerdista é coisa de liberal fetichista. E ele complementa, ó. Privatizações são boas, mas não necessariamente do ponto de vista político. Nenhum governo ajudou mais as ditaduras esquerdistas do que New York Times, CNN, Amazon, as empresas do Soros, a Rede Globo. Já pensaram o Lehman comprando todas as escolas do Brasil? Quando é que os goiabinhas vão entender que a oposição, privatismo e estatismo, não explica tudo? Privatizar o Banco Central dá um tesão doido dos economistas liberais. Mas acima do privado versus estatal existe, por incrível que pareça, o nacional versus internacional, né? Agenda local contra o globalismo. Privatizar para investidor chinês, seus liberais de orelha seca, é entregar o território ao mais agressivo invasor imperialista de todos os tempos, em troca de uma esmolinha.
chega ao final subscrevendo o venenozinho que fala o seguinte: irmão, sou bolsonarista nos momentos bons e principalmente nos momentos difíceis. Montaram um esquema que envolve várias frentes poderosas para tirar Bolsonaro do poder. Mais do que isso, né? Não deixar que nenhum representante real dele chegue lá. Ninguém trata o Eduardo sequer como candidato. Nenhum governador abre a boca. Gente, Bolsonaro tá preso. Já tem mais de uma semana, gente. Tá preso, gente. Tá preso. Você tem noção? Bolsonaro está preso. Preso. E Eduardo está sendo chamado de radical pelos governadores democráticos, pelos seus aliados. Meu Deus, porque já está preso, né? E vai resolver com o quê? Com diálogo, né? Se falar com jeitinho, o careca vai mudar de opinião, né? É isso que resolve. O errado é Eduardo, né? Eu tô, assim, cada dia mais convicto. Não é que eu tô do lado certo, não. É que, pra mim, antipetismo não significa nada. Eu não quero só isso, tá? Eu tô bem convicto, não. Que lado eu tô? Eu estou do lado do bolsonarismo. Tô nem aí se é de direita, nada. Tá aqui. Eu tô vendo aí, ó.